nesta noite belíssima e maravilhosa, no nosso segundo culto da Igreja Plenitude do Senhor, na noite de 26 de julho de 2020, estaremos fazendo uma leitura bíblica que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E aconteceu, pois, que, não havendo o profeta Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz ao rei Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sanarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a colocaram sobre a enfermidade, e ela sarou. Queremos nesta noite te agradecer, Senhor, pela inspiração do teu Espírito, ao escritor que registrou este momento memorável, e ao teu Espírito Santo, Senhor, que nesta noite nos traz a lembrança a esta palavra, e que tu possas, através dela, Senhor, mexer positivamente conosco, falando de uma forma extraordinária, fazendo coisas tremendas no nosso meio. É assim, Senhor, que nós te oramos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, neste momento eu quero falar sobre o seguinte tema: Deus age mesmo quando tudo parece perdido. Escuta bem, cada um de nós, de março para cá, março, abril, maio, junho e julho, quase 5 meses em que a humanidade e esta geração tem vivido um momento diferenciado, onde precisamos nos adequar a muitas coisas, onde precisamos renunciar a muitas coisas, onde houve uma completa mudança no modo de viver, no modo de conviver, na forma de trabalhar. Em outras palavras, houve uma mudança muito brusca na vida do ser humano, em que ele não estava preparado, em que ele em momento nenhum teve o período de se adequar, de imaginar que um dia passaria por uma situação semelhante a esta. E o mesmo acontece de repentemente na vida deste homem chamado rei Ezequias. Este homem era o rei de Judá, morava em um belo palácio, tinha súditos ao seu dispor, tinha um reino inteiro
para governar. Era um homem conhecido, era um homem amado, possuidor de riquezas, de autoridade, de conhecimentos, e aparentemente sua vida ia muito bem. O seu pai, que o antecedeu, era também rei de Judá, governava também aquelas mesmas pessoas, e aquele homem tinha uma boa estima das pessoas que o seguiam, das pessoas que faziam parte daquele reinado. E em um belo dia, a vida daquele homem começa a mudar negativamente, porque a Bíblia diz que ele adoeceu de morte, ou seja, ele foi acometido de uma doença, e aquela doença, a qual a Bíblia não menciona o nome, mas esclarece muito bem que aquela doença tinha chegado ao estágio terminal, tinha chegado ao estágio de morte. Escuta bem, queridos, aquele rei, naquele momento de aflição, de angústia, de desespero, de medo, ele recebe o profeta Isaías no seu palácio. Imagine, queridos, qual foi o semblante do rei. Imagine o que o rei achou que o profeta iria trazer de mensagem, porque naquela época os profetas não andavam por aí perdendo tempo, passeando, sem fazer nada. Os profetas geralmente só se dirigiam a alguém quando tinham uma mensagem de Deus para transmitir para as pessoas, ou uma palavra positiva, ou uma palavra exortativa, mas geralmente eles eram condutores, mensageiros de uma palavra da parte de Deus. E naquele momento em que o desespero batia tanto no rei, quanto na sua família, quanto nos seus súditos, talvez ao avistar aquele profeta, o rei se enche de esperança, se enche de fé. Talvez o rei naquele momento alimenta a esperança, a fé, que ele pudesse ser curado, que ele pudesse sair daquela situação, daquela circunstância da qual a medicina da época não tinha conseguido livrar. Mas, queridos, parece que aquele profeta, ao invés de trazer uma mensagem de fé, de esperança, de cura, aquele profeta simplesmente despeja uma mensagem na vida daquele rei, que foi um verdadeiro balde de água fria. Porque a mensagem que o profeta traz para ele era que ele se despedisse da família, que ele organizasse o reinado, organizasse o próximo sucessor, porque ele iria morrer. Imagine, queridos, como fica o coração, a mente, o comportamento de uma pessoa que recebe uma mensagem dessas. Ora, se a doença não tinha mais cura, e a única pessoa que ele poderia recorrer era Deus, e agora chega a mensagem dizendo que nem o próprio Deus iria fazer nada por ele. E aí o que fazer? Como agir? Como proceder em uma situação como essas? Eu acredito que dizer que este homem ficou completamente desesperado ainda é pouco. Ainda é pouco para definir o desespero na vida deste homem. Mas na verdade, queridos, este homem, ele se enche ali de um sentimento inexplicável. Ora, se os médicos não conseguiam curá-lo, se os remédios não conseguiram mudar o seu estado de saúde, e se Deus, através do seu poder, através do seu milagre, não estava ali operando, curando aquele homem, como ficaria aquela situação? Algo realmente
uma notícia negativa dessas, principalmente vinda da parte de Deus, uma das primeiras atitudes que a pessoa toma é virar as costas para Deus, é abandonar a fé, é passar a não acreditar em nada e em mais ninguém. Eu conheço pessoas, queridos, que em dado momento da vida, que precisavam tanto de algo de Deus, mas não receberam, e ficaram completamente frustradas. Estas pessoas, elas simplesmente largaram a fé, perderam a esperança, ficaram totalmente decepcionadas com Deus, outras revoltadas, porque o ser humano, ele sempre buscou em Deus o refúgio, ele sempre buscou em Deus a saída, e agora, sem poder contar com Deus, e agora o que fazer, sem poder esperar do Senhor uma cura e um milagre? Mas escuta bem a atitude que este rei tomou, a capacidade de tomar decisões rápidas e sábias é o que vai diferenciar as pessoas vitoriosas das pessoas derrotadas, porque nem sempre a vida ela tem um tempo plausível para nos dar. Muitas vezes a vida de uma pessoa ela muda de um minuto por outro. Então exige-se de nós uma agilidade, uma percepção, para que possamos tomar a decisão correta, para que possamos tomar a decisão acertada, para saber o lado que devemos ir, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para trás, ou se é para permanecer no local aonde estamos. Escuta bem, rapidamente, talvez sem tempo de nem piscar os olhos, aquele rei rapidamente toma uma decisão que vem através do seu espírito, que vem através do seu coração, e a decisão que aquele homem toma é de orar, é de falar com Deus. Mas como contestar Deus? Hein? Como querer mudar uma sentença de Deus? Porque o que tinha acontecido com este rei era uma sentença da parte de Deus. Eu não vou entrar no mérito se este homem estava em pecado, se este homem estava fazendo algo errado, mas a grande questão é que uma sentença de morte tinha chegado para ele, e que ele poderia preparar a sua família, organizar o que tinha que organizar, porque Deus iria levá-lo. Só que ele, escuta bem, rapidamente ele traz à sua memória o seu conhecimento da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Ele sabia que Deus jamais iria abandonar alguém. Em outras palavras, Ezequias conhecia um pouco da essência de Deus, do caráter de Deus. Ezequias sabia que Deus não poderia negar-se a si mesmo. E aí, queridos, ele começa na sua oração um diálogo com Deus. Ele começa a falar com o Senhor, trazendo a memória, lembrando a Deus que tinha andado com verdade diante do Senhor. E isso começa a comover o coração de Deus, porque o que muita gente se engana é em achar que Deus se comove, que Deus se impressiona com coisas grandes, com coisas caras, com coisas valiosas. Muita gente não conseguiu perceber ainda que são as pequenas coisas que comovem, que tocam o coração de Deus. E Deus começa ali naquele diálogo com ele, naquela oração com ele, onde ele continua dizendo: Senhor,
eu estive com o coração perfeito. O coração perfeito é o estágio de retidão, em estar conectado com Deus, sem se desviar. Ou seja, sem em nenhum momento da vida ter retrocedido, ter voltado atrás, ter desistido da caminhada, ter abandonado a Deus. E ele finaliza dizendo: Senhor, eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor e dos homens. Porque não adianta nós queremos trilhar um viés somente com Deus. Como é que eu tenho fé em um relacionamento com Deus, mas as pessoas não conseguem ter a percepção dessa minha fé? Como é que eu tenho uma linhagem de perdão com Deus, mas não consigo perdoar o meu próximo? Vocês estão me compreendendo? Tem muita gente que acha que pode, na sua particularidade, ter um relacionamento unicamente com Deus. Olha, se nós não conseguirmos trilhar um relacionamento de honestidade, de amizade, de amor, de verdade com o nosso próximo, nós jamais poderemos trilhar este caminho com Deus. E Deus, ali ouvindo aquele homem falando, inicialmente, aquele homem fala de uma forma equilibrada, de uma forma bem sensata, mas, queridos, não há nada mais desesperador do que o silêncio de Deus, do que Deus não falar. Ora, se a palavra de Deus trouxe temor àquele homem, quando a mensagem chegou dizendo que ele ia morrer, ou seja, Deus está furioso, Deus está zangado comigo, Deus está revoltado comigo. E agora que eu estou falando com Deus e Ele não responde? Pode ter certeza como foi melhor a palavra de morte do que o silêncio de Deus. Porque não há nada pior do que o desprezo. Não há nada pior do que a gente falar sozinho, do que a gente não ter a atenção da outra pessoa. E aí, queridos, talvez na percepção deste rei, como se ele estivesse imaginando que todas aquelas palavras não tinham surtido nenhum efeito, a Bíblia diz categoricamente que aquele homem chora muito. O termo usado é: e ele chorou muitíssimo. Queridos, o choro, ele revela muitas coisas de uma pessoa. Embora tem muitas pessoas que preferem não chorar, porque na mente deles eles imaginam que o choro é ali a expressão da fraqueza, mas Deus consegue, naquele choro, naquelas lágrimas, Ele consegue ouvir o que estava realmente no fundo do coração daquele homem. Talvez aquele homem morresse de medo de morrer, tivesse muito medo de partir, de deixar sua família. Então as palavras que ele não conseguiu dizer, o choro, as lágrimas e o desespero, conseguiram transmitir a Deus tudo o que ele estava sentindo. Talvez a vontade de viver mais um pouco, talvez projetos e sonhos que não tinham ainda se concretizados, mas o choro, observe que a oração dele era alegando as suas qualidades. Senhor, eu andei em retidão. Senhor, eu andei em verdade. Senhor, o meu coração era perfeito. Ou seja, ele estava ali falando só do que ele fazia. O jovem rico também fez isso na parada. Ele disse: Senhor, eu tenho seguido todos os teus mandamentos. O que é que me falta ainda? E Jesus respondeu para ele: te falta uma coisa ainda. Te falta vender tudo que tu tem e dar aos pobres, para poder começar a me seguir. Talvez para Ezequias também faltava alguma coisa. Faltava chorar, faltava dizer que tinha medo de morrer, faltava dizer que não era ninguém diante de Deus, que
que carecia das misericórdias do Senhor. Observe que inicialmente na sua oração, ele não desce do pedestal. Ele começa a lhe alegar alguma besteirinha que ele fez. E Deus não dá bola para ele. Deus não dá a mínima para ele. Mas quando ele começa a chorar, quando o seu coração começa a falar, ao invés da sua boca, a coisa começa a mudar. A coisa começa a tomar o nosso rumo. Por quê? Porque a boca fala de quê? Do que o nosso coração está cheio. E de que era que o coração daquele homem estava cheio. Estava cheio de medo, estava cheio de pavor, estava cheio de incertezas. O coração daquele homem estava cheio de desespero. O coração daquele homem estava em uma busca incessante por uma solução. Mas quando ele chora, ele não demonstra para Deus que o seu coração estava cheio, mas do que o seu espírito estava cheio, estava carente, estava precisando. Através do seu choro e das suas lágrimas, ele demonstra para Deus a vontade de ter uma nova chance, de ter uma nova oportunidade. Deixa eu trazer uma notícia maravilhosa para cada um de nós. É que nós temos uma nova chance. Nenhum que aqui está, e os que estão me ouvindo, eu acredito que ninguém esteja no estágio terminal, que ninguém esteja no leito da morte, esteja com a sentença de morte. Então, cada um de nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade de fazermos tudo diferente, de analisarmos como está a nossa vida, como estão os nossos comportamentos, como estão as palavras que saem da nossa boca, como nós temos tratado o nosso próximo, como nós temos agido, o que temos feito para Deus. E aí, queridos, antes que o profeta saísse dentro do palácio, a palavra do Senhor vem ao profeta Isaías, para que ele pudesse voltar. E é tão verdade que foi um choro que comoveu o coração de Deus, que Deus traz a seguinte mensagem para ele: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, dizendo: assim diz o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei ao terceiro dia, e tu subirás à casa do Senhor. Uma coisa, o que é que mexe mais com a nossa mente? É o que a gente escuta ou é o que a gente vê? É o que a gente vê. Por quê? Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então Deus ouviu a oração, e Deus até o momento não estava mudando de ideia. Mas quando Deus vê o choro e as lágrimas, a coisa começa a mudar. Escuta bem, o que isso quer dizer? Que nós não temos que ter simplesmente palavras para Deus, mas temos que ter atitudes. Deus precisa ver a mudança em nós. Não é só: Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu vou me converter. Não. Você precisa de prática. Você precisa vivenciar o que você fala, para que você possa comover o coração de Deus, para que Deus possa entrar com providência na tua vida, nas tuas necessidades, naquilo que você quer, nos teus sonhos, nos teus projetos. Porque do contrário, se ficar só em palavras, qual é, queridos, a maior empatia? Qual é a maior aversão de um eleitor ao candidato? São as promessas. Porque as promessas nunca saem da boca e as pessoas não colocam em prática.
É por isso que a política hoje, ela tem pouca credibilidade, porque as pessoas prometem e não fazem, dizem e não cumprem, não colocam em prática aquilo que elas juraram de pé junto que iriam fazer. E você pensa que Deus é diferente? E você pensa que Deus não se cansa do nosso discurso? Você pensa que Deus muitas vezes acredita naquilo que a gente só fala, mas não põe em prática? Daquilo que a gente diz, mas não faz? Entendeu? Então, Ezequias, neste momento, ao chorar, ele está dizendo: Senhor, eu vou fazer diferente. Eu estou colocando aqui tudo para fora. Eu estou esvaziando aqui o meu coração, a minha alma, o meu espírito, o meu ser, o meu interior. Está tudo indo embora, para que tu possas começar a reencher, para que tu possas iniciar uma mudança na minha vida. E para encerrar, queridos, escuta o que eu vou dizer, presta bem atenção no que vai ser falado neste momento. É que mesmo quando tudo parecer perdido, Deus tem uma solução. Deus pode agir. Enquanto você estiver no jogo, Deus pode fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque no jogo de futebol, de basquete, de vôlei, só acaba quando o juiz apita. Enquanto não há o apito final encerrando aquela partida, aquele momento, ainda há uma chance, ainda há uma oportunidade, ainda há uma esperança. Escuta bem. Então, queridos, se você está vivo, se você está de pé, ainda há uma oportunidade de Deus fazer coisas extraordinárias na tua vida, na tua família. Talvez neste momento agora que você ouviu esta palavra, talvez a sua mente não consegue processar, talvez o seu olhar não consiga vislumbrar, mas é totalmente possível. E eu creio que Deus vai operar isso na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.